Olá, colega engenheiro, arquiteto. Eu sou o professor Ailton Siqueira, perito em engenharia diagnóstica. Vamos falar um pouquinho sobre laudo pericial. Acompanha aí. Antes de começar, eu vou mostrar para você, vou falar para você um pouco da minha carreira e para vocês saberem com quem vocês estão falando literalmente. Meu nome é Ailton Pessoa de Siqueira, eu sou arquiteto urbanista, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1999. De lá para cá, eu venho participando de várias associações, como o Sindicato dos Arquitetos e o próprio Conselho de Arquitetura, desde a época em que era junto com o CREA São Paulo, Conselho de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo. Hoje, pelo CAL São Paulo, estou como conselheiro, mas venho de uma jornada anterior aí, desde 2004, tá? Então, eu quero passar essa experiência para vocês da melhor forma possível. Quando fui conselheiro no CREA São Paulo, eu coordenei diretamente o grupo de trabalho GT de trabalho acessibilidade. Foi quando a norma 9050 de acessibilidade, junto com as leis referentes à acessibilidade, foram criadas. Então, temos um conhecimento aí bastante relevante que você com certeza vai usar no seu dia a dia na área de perícia. Vamos fazer essa transferência de conhecimento e fazer com que os seus trabalhos sejam reconhecidos e, claro, vitoriosos diante de uma situação de tribunal ou entre pessoas propriamente dito. Isso é muito interessante. Também fui e sou diretor do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, onde em meados de 2006, 2007, 2008, fui diretor financeiro da instituição e depois passei por direção de comunicação e hoje retorno ao Sindicato dos Arquitetos novamente, na atual gestão, até 2022, como diretor financeiro novamente. Tenho trabalhado muito junto ao Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, aqui de São Paulo, IBAP, São Paulo, onde também participei como docente deles e escrevi a parte do livro de inspeção predial no assunto diretamente ligado à acessibilidade. Qual o roteiro que você deve seguir para fazer uma inspeção predial dentro da acessibilidade? Isso tudo foi feito dentro do livro Inspeção Predial, que está no IBAP, agora está numa nova edição, vale a pena conferir lá no site do IBAP, tá ok? Essas informações todas, mais pouco mais de 20 anos de experiência na área de arquitetura, na área de engenharia, na parte de perícia, fez com que eu aprendesse algumas manhãzinhas do dia a dia da construção civil que eu vou passar para vocês a partir de agora, tá bom? Então, acompanha aí, tem uma série de informações muito importantes. Então, se você é recém-formado, engenheiro ou arquiteto, ou se você já está na área há um determinado tempo e você quer dar um up na sua carreira e, por que não, ganhar um din-din a mais, é bem interessante essa parte de perícia. Primeiro, entenda, quando você é perito, você é o detentor da informação correta. Para você ter uma informação correta, você tem que ter a expertise, você tem que ter a experiência. E eu sempre digo, engenheiro, arquiteto, se você tem experiência de obra, você tem 2 passos à frente do seu concorrente profissional de mercado, tá ok? Se você tem uma experiência de obra relevante, se você viveu a obra, você tem algumas deixas de erros ou vícios da construção civil que o próprio empreiteiro, o próprio pedreiro pratica, e você sabe o resultado daquilo. A partir do momento que você sabe esse resultado, você sabe como a coisa deve ser feita corretamente, aonde está a falha, como essa falha foi feita e como você pode corrigir essa falha, é o que vai fazer o seu diferencial, vai tornar o seu diferencial no mercado de trabalho. E vai fazer com que a busca pelo seu relatório, pelo seu laudo, seja muito mais incisivo, muito mais correto e, claro, vitorioso para o seu cliente, que é o que importa no final do texto. Seja conclusivo no seu laudo e, vai dar tudo certinho. Vamos lá? Então, quem são os profissionais habilitados para realizar a inspeção predial? Tá ok? Então, se você é engenheiro, se você é arquiteto,
um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, você está apto a fazer uma inspeção predial. Lembre-se, um laudo de inspeção predial, ele pode ser multidisciplinar. Eu posso ser contratado para fazer a inspeção predial em um condomínio, seja ele comercial, residencial ou industrial, ok? Porém, na minha vistoria prévia, eu posso identificar algum objeto diferente ao meu conhecimento técnico e como sou profissional e responsável pelo que eu vou dizer no final do laudo, se aquilo está correto, se aquilo está errado, eu tenho por obrigação identificar e indicar um outro profissional. Desta forma, tá tudo certo? Identificar um outro profissional. Desta forma, você vai entender o procedimento que você tem que ter. Vou citar o exemplo. Imagina que você foi chamado para fazer um laudo pericial em uma indústria. Você vai fazer uma primeira vistoria prévia, para entender o que você vai fazer ali. Pode ser uma falha estrutural no prédio, ok? Por conta de um esforço mecânico de uma ponte rolante. Então você tem o conhecimento técnico disso. Porém, se essa falha estrutural é em uma alvenaria e essa alvenaria é uma estrutura metálica, você, arquiteto, eu, arquiteto, não tem o conhecimento técnico suficiente para falar sobre estrutura metálica. Eu vou precisar indicar um engenheiro mecânico. Por quê? Neste momento, eu vou falar de resistência da estrutura metálica, cordão de solda, vão respeitado pelo aquele perfil metálico, que não tem, eu não tenho embasamento técnico o suficiente, ou não tenho especialização técnica o suficiente para falar, para citar aquele material específico, aquela parede, aquele ponto a ser vistoriado. Se você tem especialização, perfeito, parabéns, toca pau na obra, vai fazer o teu laudo, vai fazer o relato fotográfico, vai dar o seu parecer técnico, tá tudo resolvido. Agora, se você não tem a especialização necessária, não tem problema. No seu laudo, você vai indicar uma ação em conjunto com um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, se você precisar fazer um cálculo estrutural mais detalhado, um engenheiro eletricista, etc. Tá ok? Porém, no laudo, você é o dono daquilo. Você assina por aquilo. No máximo, você tem responsabilidade solidária sobre o que o engenheiro que você indicou fez. Então, se por algum motivo aquele engenheiro fez um apontamento errado, equivocado, ou o outro profissional que você chamou, que tem especialização específica para aquele ponto a ser vistoriado, deu uma informação errada, você também responde judicialmente por isso. Chama-se responsabilidade solidária. Então, cuidado, você vai para a parte de peritagem, olha, você tem que saber o que você está fazendo. A sua experiência de campo é muito importante. Então, estude muito. Saiba com detalhe cada assunto que você for falar, cada assunto que você for defender dentro de um laudo pericial, tá bom? Para você fazer esse aperfeiçoamento, esse upgrade na sua carreira, você precisa ir atrás de cursos profissionalizantes. Vamos falar também sobre os cursos profissionalizantes. Os cursos profissionalizantes, você pode encontrar nas próprias universidades e, claro, ninguém melhor para falar de um produto, de uma estrutura, do que o próprio fabricante. Então, fica esperto que nessa parte você vai correr muito em site de empresas, empresas de tinta, empresas de selantes, empresas de permeabilizantes, empresas de estrutura metálica, empresas de blocos estruturais, porque essas empresas comumente dão cursos de qualificação para técnicos, e é muito bom que você corra atrás desses cursos. Nesses cursos você terá acesso a informações exclusivas da própria fabricante, e a fabricante vai falar para você: você tem que fazer a dosimetria deste produto desta forma, você vai soldar esta estrutura desta maneira, você vai poder alterar esta alvenaria deste jeito. Então, isso tudo você vai ter informação direta do fabricante. Então, você sabendo o que pode ser feito e como deve ser feito,
você vai conseguir apontar no seu laudo o que está certo ou o que está errado. É importante, fica ligado, você vai ter que fazer muito curso aí de capacitação com as empresas, tá bom? Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Vou falar também um pouco sobre as ferramentas necessárias para se fazer uma inspeção, para se fazer um laudo de perícia. Entenda, não basta você ir com o seu celular e uma caneta na mão para você fazer uma perícia. Uma perícia nada mais é do que você registrar momentos e tirar fotos, literalmente, de momentos que você precisa fazer apontamento. Uma fenda, uma trinca, uma fissura, uma ruptura, qualquer coisa que esteja diferente ao original, ou melhor, pense assim, o que não era para estar ali. Então você tem que conhecer a coisa perfeita como ela é, e entender, a hora que você chega no local, você fala, olha, isso não era para estar aqui. Se isso está aqui, está errado. Ou está fazendo um esforço maior numa estrutura do outro lado da ação, né? Então, isso tudo vai fazer com que você tenha uma visão geral da coisa. E para isso você precisa das ferramentas corretas. Desde EPI, seu, que você vai precisar de um capacete, de um colete, você vai entrar em muitas obras em atividade e é muito perigoso, tá? Infelizmente, a gente tem, eu particularmente tenho algumas passagens aí de perícias de amigos peritos que vieram a falecer durante uma vistoria em obra, por puro descuido. É muito perigoso, acidente em obra civil acontece muito, então o IPI é necessário e obrigatório o uso. Uma boa bota, um bom calçado, uma boa calça, um capacete, alguma luva, um colete que te identifique na obra, isso é importante. Em muitos casos, você vai estar em um local extremamente perigoso, por que não dizer já em caso de colapso da estrutura. Então, fique esperto com a sua segurança. Você tem que sair vivo dessa vistoria para poder executar o laudo, tá? Então presta atenção no que você vai fazer. Cuidado com a cabeça, para de bater a cabeça nas madeiras, então tem que ter o capacete. Vai fazer descer algum lugar, cuidado, vai machucar sua mão, você pode cortar a sua mão, enfim, esteja munido dos equipamentos de segurança, tá bom? Campo de atuação. Vamos falar um pouco sobre o campo de atuação também. O campo de atuação de um perito é diverso. Você pode fazer uma peritagem de lucro cessante, a empresa vai fechar e você tem que fazer uma peritagem de identificação de equipamento, avaliação patrimonial da estrutura, avaliação patrimonial de equipamento. E esse é um campo de ação para laudos de engenharia e arquitetura. Você vai fazer uma peritagem judicial. Então você pode ser um perito judicial, ou seja, você vai procurar a Procuradoria-Geral do Estado aí da tua região, vai fazer uma inscrição na PGE e vai ficar à disposição do juiz. Então você vai ser um PJ, um perito judicial. Isso também vai gerar uma outra área de atuação, que é o assistente técnico. O assistente técnico, na verdade, é o perito da outra parte. Então o juiz vai determinar o PJ, lá no alto do processo indica-se o arquiteto ou o engenheiro fulano de tal para ser o perito judicial. A parte acionada, ou seja, o réu, indique o seu assistente técnico, ou seja, um outro perito que vai contrapor a situação encontrada no laudo a ser feito na obra, no prédio, enfim, seja onde for, tá bom? Então você pode ser um PJ ou pode ser um assistente técnico. Tem que ser perito e tem que estar sabendo da coisa literalmente. Neste processo, como campo de atuação, você pode estar falando de um divórcio. Então você tem patrimônios a serem avaliados. Você precisa fazer a avaliação patrimonial, isso vai gerar um laudo. Você tem uma situação de ruptura estrutural, de colapso estrutural, por questão de uma obra vizinha. Então você vai ter o perito judicial defendendo a situação, você vai ter o perito, o assistente técnico da parte da construtora e o assistente técnico da parte do imóvel afetado. São 3 peritos ali
conjugando as suas informações, cada um defendendo o seu cliente, e os olhos do juiz é o PJ. Vocês três vão conversar, vão entrar num consenso, o PJ vai dar o parecer final e vai passar o documento ao juiz. O juiz acata aquele, óbvio, que ele achar mais justo, tá bom? Então, são esses campos de atuação que você tem para trabalhar à vontade, à vontade, à vontade. Vai encontrar outras coisas? Várias outras coisas na área da construção civil. E aí você vai trabalhar, vai fazer o seu documento como queira. Uma outra situação, um outro ponto que você pode trabalhar, por exemplo, são os laudos de vizinhança. Essa situação ela é bem interessante, porque impacta diretamente no como cobrar um documento. Então, se você for na sua associação, no seu estado, na sua cidade, na associação de engenheiros e arquitetos, essa associação ela deve ter uma tabela de honorários, tá? E na tabela de honorários, quando você fala de laudo de impacto de vizinhança, um laudo de vizinhança, entenda, você tem uma torre a ser construída. Não importa se ela é comercial, residencial ou industrial. Você tem uma obra que vai ser construída num determinado terreno. No entorno deste terreno, você tem outras edificações, com outras características, com idades diferentes, com usos diferentes. E aí, essa torre vai ter uma fundação que vai impactar na estrutura dessas casas, na estrutura desses imóveis. Tá ok? Nessa situação, você vai precisar fazer vistoria em torno desses imóveis. Então você vai ter que entrar em casa por casa, fazer o registro fotográfico e entregar para esta construtora. Esta construtora é o seu contratante. E aí você vai protegê-la. Por quê? Pode haver uma fissura em algumas casas e ao término da obra, as pessoas podem agir de má fé ou até por desconhecimento e falar que essa fissura, essa trinca, essa fenda, enfim, seja oriunda desta obra que foi a última. Se esta construtora não te contratou para fazer o laudo de inspeção de vizinhança, ela não tem como provar que aquela fissura, que aquele dano é pré-existente. E judicialmente ela passa a ser a culpada por aquele dano. Se ela fez o laudo de vizinhança e no laudo já consta aquela fissura, aquela deficiência, antes do início dessa obra, esse problema, este dano é pré-existente. E aí não tem como ela ser responsável por aquele dano na obra. Então, olha lá, que legal. É um fator de convencimento que você tem para falar na hora que você for mostrar o seu serviço de laudo pericial, de inspeção predial como perito à construtora. Construtora, você já fez o laudo de vizinhança? Não! Está correndo um risco sério de ter que perder todo o seu lucro da construção desta torre, fazendo ou refazendo os imóveis lindeiros à sua obra. Então toma cuidado e você tem aí um fator de convencimento junto à construtora. Bem importante, tá bom? Eu acabei de falar junto a importância do laudo de inspeção predial. Então você tem esta importância, você precisa saber das informações, ter a passagem correta da coisa, entender como a coisa funciona, como a obra trabalha, qual é a movimentação estrutural, carga estrutural, a dinâmica da coisa, a atuação de ventos, força, obras lindeiras, para você defender esse seu cliente. Se ele está certo, se ele está errado. Você vai ser os olhos de um juiz, então você tem uma extrema responsabilidade, porque aqui você vai definir junto ao juiz ou para o juiz quem é o culpado e quem é o inocente. Você vai proteger o seu cliente de ação de má-fé de terceiros sobre uma obra. Você vai indicar a um município, ao poder público, algo que está acontecendo errado, que pode ser uma intervenção urbana, pontual, na micro ou na macro escala. Você tem aptidão técnica, você tem conhecimento técnico para orientar a ação. E toda ação que você orienta, você assinou, a responsabilidade é sua. Então, tenha conhecimento técnico. Eu acredito muito que a palavra-chave é estude, conheça, saiba o que você está fazendo. E isso tem um valor, nada é de graça, tá bom? Mas lá na frente a gente vai falar detalhadamente sobre isso. Gente, essa foi a nossa primeira aula.
Eu fico por aqui. Logo mais tem mais informação para você, tá bom? É isso aí. 2B Educação tocando pau na obra, literalmente, para a gente ter informação precisa e de qualidade. Valeu, até mais. Tchau, tchau.